A deputada federal Érica Hilton, do PSOL, tem na equipe 2 maquiadores que também trabalham como seus assessores na Câmara dos Deputados. A parlamentar respondeu aos ataques de suposta irregularidade com as contratações e afirma que Indy Cunha Montiel da Rocha e Ronaldo César Camargo Haas são assessores do mandato com atuação compatível com a atividade. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira, aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá! Antes da gente entrar no caso específico aí da acusação contra a Érica Hilton, vamos falar um pouquinho de café. Vou aproveitar esse momento para convidar vocês a conhecer o trabalho da Vero Cafés. É um serviço de assinatura de cafés. Você faz uma assinatura que pode ser mensal ou anual e aí você recebe na sua casa todo mês uma curadoria inédita. Vem de produtores independentes, produtores pequenos que você não vê normalmente no mercado e são cafés muito gostosos e olha que eu sou a chatésima do café, sou implicante com café e eu tô adorando os cafés da Vero, tá? Fica a recomendação, o link vai estar na descrição e se você usar o cupom METEORO, você pode ter 30% de desconto na assinatura mensal ou ganhar 4 brindes na assinatura anual, e aliás os brindes são ótimos, tem uma prensa francesa que é muito legal, ou então você pode ganhar 10% nos itens da lojinha da Vero também. Fica aí a dica para quem é louco por café como eu e vamos chamar aí a Daiane Oliveira para a gente falar sobre o caso da Érica Hilton. Vem, Dai! Oi, Ana, tudo bem? Então, o caso da Érica Hilton, a gente pode dizer que é mais uma ofensiva contra um mandato político, socialista, da esquerda, e contra alguém que é muito combativa e que está atuante nas redes. A gente já tem informação de quem começou essa notícia de que a Érica estaria pagando maquiadores, empregando 2 maquiadores como assessores, e a Érica fez o quê? Ela já se manifestou em relação ao que está acontecendo, são assessores parlamentares, eles têm cargo e função compatível com o trabalho de assessoria parlamentar na Câmara, por coincidência também são maquiadores, o que não faz nenhuma diferença, não tem absolutamente nada de novo nessa informação, já que no gabinete eles trabalham como assessores parlamentares, o que é super normal e previsível. A questão é que essa informação ela gerou, inclusive, um ataque político e a Érica Hilton sofre ofensiva agora também dentro do parlamento e pode ir para o Conselho de Ética, sim, aquele mesmo Conselho de Ética que a gente viu dando parecer favorável para a cassação do Glauber. E a gente tem várias questões aí que vamos esmiuçar, porque os mandatos de esquerda, sobretudo do PSOL, estão sendo bombardeados com esse tipo de estratégia, que é uma estratégia da direita, da extrema-direita. E vocês, inclusive, vão se surpreender, porque o rapaz começou, tem uma fofoca aí no final, que não é fofoca política, porque o rapaz colocou no ar essa história de que a Érica estaria pagando assessores com dinheiro de cabeleireiro, com dinheiro do gabinete, cabeleireiros, perdão, com dinheiro do gabinete. Vou te pedir, Ana, primeiro para mostrar essa ofensiva que a Érica está sofrendo no parlamento, porque os deputados eles entraram com um pedido para o Conselho de Ética contra a Érica Hilton. Bora lá. Olha, deputados de oposição acionaram o Conselho de Ética da Câmara contra a deputada Érica Hilton por nomear supostamente 2 maquiadores para cargos no gabinete dela. Segundo o portal da Câmara dos Deputados, Indy Cunha e Ronaldo César Haas são contratados como secretários parlamentares desde o ano passado. O salário de Indy é de cerca de R$2.000, enquanto o de Ronaldo alcança a casa dos R$9.000. As acusações da oposição se intensificaram depois da repercussão de publicações no Instagram de Indy Cunha e Ronaldo Haas sobre as produções de maquiagem para Érica Hilton. A deputada negou as acusações de possíveis irregularidades. Em uma postagem nas redes sociais, ela disse, abre aspas, o que eu tenho são 2 secretários parlamentares que todos os dias estão comigo e me assessoram em comissões e audiências, ajudam a fazer relatórios, preparam meus briefings, dialogam diretamente com a população e prestam um serviço incrível, me acompanhando nas minhas agendas em São Paulo, em Brasília,
nos interiores e no exterior. Tudo completamente comprovado por fotos, vídeos e pelo próprio trabalho cotidiano deles. E sim, conheci eles como maquiadores, identifiquei outros talentos e os chamei para trabalhar comigo quando podem, fazem minha maquiagem e eu os credito por isso. Mas se não fizessem, continuariam sendo meus secretários parlamentares. Fecha aspas. Juliana, e a oposição também acionou a Procuradoria-Geral da República, é isso? É isso, o Conselho de Ética da Câmara e a PGR. Quem fez isso, Leandro, essa primeira iniciativa, foi um deputado estadual aqui de São Paulo, Guto Zacarias, que é um deputado estadual pelo União Brasil. E o que ele afirma nessa notícia crime apresentada à Procuradoria-Geral da República? Ele afirma que nomear maquiadores para cargos pagos com dinheiro público com a finalidade de atender demandas pessoais é uma afronta à moralidade administrativa e ao bom uso dos recursos do contribuinte. Então, faz aqui uma crítica muito contundente a essa questão, essa denúncia, que a gente lembra, inclusive é importante ressaltar, quem noticiou foi o portal Metrópolis, por meio de Andresa Matais, e aí a gente conseguiu ter acesso, após isso, inclusive ao sistema da Câmara dos Deputados. O que ele pede? Que a Polícia Federal abra uma investigação, se possível, se for o entendimento da Procuradoria-Geral da República, e a partir disso a PGR precisaria, antes disso, na verdade, oferecer uma denúncia criminal contra a parlamentar. Então a ideia é que... Isso daí. Exatamente, Ana. Para a gente entender que tem toda uma ofensiva contra a Erika Hilton, contra o corpo da Erika Hilton, as políticas da Erika Hilton. É interessante, né? O pessoal aqui no chat está lembrando, Zacarias é aquele que assediou a deputada. Vale lembrar quem são as pessoas, as figuras que estão aí se colocando, se posicionando contra a Erika Hilton. Qualquer pessoa pode entrar com um pedido na PGR, inclusive na própria Comissão de Ética das Câmaras, do Parlamento. Então, um deputado estadual pode fazer isso, mas por que essa ofensiva ela é tão perigosa? Porque essa ofensiva ela não vem só para a Erika Hilton, com o fato que aconteceu, que é uma questão que é o seguinte, gente, vamos identificar o que aconteceu. A Erika Hilton contratou pessoas para o seu gabinete, ela paga essas pessoas, esses assessores no seu gabinete, com a verba pública, e essas pessoas trabalham para ela no gabinete. Se essa pessoa tem um segundo emprego, um terceiro emprego, tem uma outra profissão, isso não importa. O primeiro ponto é esse, desde que essa pessoa, se eles são pagos para trabalhar 6, 8 horas por dia, são remunerados por isso, entregam, porque a Erika afirma, eu vou te pedir, Ana, por favor, para colocar a nota da Erika, que ela afirma que esses assessores, ele trabalha com ela, eles trabalham acompanhando nas atividades, inclusive entregando relatórios, e também junto à comunidade, a gente pode falar que sim, assessores também são aquelas pessoas que muitas vezes são os movimentadores, agitadores políticos nas comunidades, que articulam com lideranças, que promovem reuniões. Uma coisa que eu tenho até para dizer, esse ano eu tive uma reunião com uma das pessoas da assessoria da Erika Hilton, para debater sobre a escala 6x1. Eu queria muito que a Erika tivesse tempo de estar em todas as reuniões que o gabinete dela tem por dia, mas ela não tem esse tempo. Então, um dos assessores dela foi a pessoa responsável pela reunião, por exemplo, comigo e que outras pessoas. E é isso, é exatamente isso que é uma função parlamentar, porque senão a pessoa, o deputado, não dá conta de tudo que tem que fazer. Vamos lembrar que, inclusive, nesse caso, é a nível federal. Vou ler o que a Erika fala, né, porque a Erika já se pronunciou sobre isso. Ela primeiro informa que ela não está não contratou um maquiador com verba do gabinete, isso é simplesmente uma invenção. Já foi descoberto que foi um rapaz no Rio Grande do Sul que começou essa história, e que essa história se espalhou num nível que está sendo vista como verdade, inclusive sendo noticiada como verdade por vários portais da direita. O que a Erika continua falando, entre aspas, o que eu tenho são 2 secretários parlamentares que todos os dias estão comigo e me assessoram em comissões e audiências, ajudam a fazer relatórios, preparam meus briefings, dialogam diretamente com a população e prestam um serviço incrível, me acompanhando com minhas agendas em São Paulo, em Brasília, nos interiores e no exterior. Tudo completamente comprovado por fotos, vídeos e pelos próprios trabalhos cotidianos deles.
tem mais informação ainda, ela diz, e sim, conheci eles como maquiadores, identifiquei outros talentos e os chamei para trabalhar comigo. Quando podem, fazem minha maquiagem e eu os credito por isso. Ou seja, é um trabalho secundário, que eles são pagos por fora, até porque foram nas redes sociais dos funcionários, né, dos assessores, para dizer, olha, a Érica aparece aqui como modelo, tem uma piadinha interna na Câmara dizendo que ela é uma modelo que trabalha como deputada, então, quando, né, desviar, e é uma das deputadas mais atuantes, né, do nosso parlamento, estão tentando desviar aí uma atividade parlamentar extremamente legítima, utilizando, inclusive, uma desculpa que é extremamente sexista, né? Qual é o problema da Érica se maquiar e ter um cabeleireiro desde que ela remunere, não com verba pública, como ela já informou que não é com verba pública, e ela ainda tem a informação de que todas as atividades dos dois assessores estão devidamente comprovadas. Ela também fala um ponto que é interessante, que é o seguinte, Ana, e a velocidade com que espalharam essa mentira ontem é desumana. Um tweet que virou uma matéria de título tendencioso, que virou um trend topics, que virou uma onda de tweets e postagens de parlamentares da extrema-direita e daquelas figuras de sempre. Sim, figuras como Gaia, como Nicolas, né, como o Zacarias em São Paulo. Isso não são sintomas de uma reação por uma contratação vista como suspeita no gabinete. Isso tem dia sim, tem dia não, na política. E nunca acontece dessa forma. Isso são sintomas de uma perseguição, de uma tentativa de desmonte generalizado de tudo que alguém faz e já fez. São sintomas de uma revanche daqueles eternos derrotados no debate público que ainda não digeriram de tal PL que foi barrado, ou então porque tive sucesso em uma proposta ou denúncia que não queriam que avançasse. E aí ela volta a falar, né, de alguns projetos que realmente chamam muita atenção, de políticos e empresários que não digeriram nem a PEC pelo fim da escala 6x1. A Érica é uma parlamentar que está levando essa bandeira a nível federal pelo partido, e muitas vezes, inclusive, eu lembro que no começo do debate do 6x1, do debate do VAT também, muitas pessoas falaram assim, mas isso não vai dar em nada, porque não vai se mudar absolutamente nada. E a gente teve no 1º de maio o presidente Lula falando sobre o debate da 6x1, né? Então, de fato, é uma grande conquista e uma grande vitória do pessoal e da Érica Hilton e de todo o movimento que vem fazendo essa luta. A Érica também finaliza, né? Comigo, com o Ronaldo Índia, com tanta gente extremamente qualificada, gente que você vai fazer maquiagem e percebe que a pessoa faria um trabalho melhor do que equipes inteiras. Ela fala que as pessoas vão ter que procurar, sim, que querem explorar essa imagem, né, dentro do gabinete. E é isso. Eu acho extremamente importante trazer o que a Érica fala sobre isso, porque ela já desmentiu em outras vezes. Ela mandou um áudio para ela, disse que a gente não vai mostrar aqui, mas Ana, eu te pedi, eu coloquei na chat privado, coloquei no roteiro também depois, uma matéria só para a gente ouvir uma coisa que é bem interessante, porque a Érica, nesse áudio que ela manda para o Léo Dias, ela fala uma coisa, que usaram o tweet de uma pessoa qualquer que dava em cima do meu assessor e não foi correspondido para dizer que eu contratei alguém para ser maquiador. Ambos os maquiadores são meus assessores, fazem de tudo para destruir a minha imagem. Essa é a afirmação da Érica. O áudio é um pouquinho longo, então a gente não precisa mostrar. Por quê? Porque o querido, ou desquerido, como ele é chamado na internet, supostamente teria dado em cima do assessor da Érica, e a partir do momento em que a Érica, de que esse assessor ele não teve interesse, essa informação começou a ser espalhada. Eu espero que juridicamente a Érica Hilton tome outras medidas cabíveis também. Se isso virar, o problema de ter uma comissão de ética em cima da Érica Hilton é o seguinte, porque nós temos no nosso parlamento uma extrema-direita que em si é maioria em alguns espaços, porque disputaram esses espaços com afinco, inclusive no Conselho de Ética. Vai lembrar onde a de Tony está, né? A Carolina de Tony está. E a gente precisa entender que eles formam o Conselho de Ética e que eles votam no Conselho de Ética e que, por mais que essas pessoas estejam minimamente estejam corretas, eles fazem o trabalho de uma forma muito minuciosa para conseguir
cassar esses mandatos. Não à toa isso aconteceu com Glauber, não à toa isso aconteceu com o Renato, que inclusive agora a gente já falou de uma nova ofensiva contra o Renato, e as pessoas perguntam, isso vem acontecendo inclusive aqui em Salvador, Ana, tem um vereador que ele foi ameaçado de cassação a gente mostrou o que aconteceu na Câmara de Vereadores, com aquele quebra-quebra em relação a professores e tudo mais, a polícia bater em professores, aqui em Salvador, e um vereador que não estava na Câmara no dia, só porque ele é do PSOL e ele é professor e está na linha ali defendendo professores, mas ele não estava na Câmara porque ele estava defendendo o mestrado, e ele fala isso, e ele está sendo agora ameaçado de cassação. Para a gente entender como é a ofensiva contra determinados mandatos, e sim, eu falo muito sobre o PSOL, a esquerda inteira vem sofrendo isso, mas o PT tem um governo federal, tem uma blindagem um pouco maior, e hoje mandatos do PSOL são mandatos que estão mais ameaçados. A gente vê essa ofensiva contra a Thalíria, a gente vê contra o Renato, que já foi do PSOL, está no PT, inclusive faz críticas ao PT dentro do PT, a gente tem essa ofensiva contra outros mandatos também, da Sâmia, já houve também denúncia do Conselho de Ética, e por aí vai. Então, é importante que a gente fique de olho que isso é uma tentativa da extrema-direita de desqualificar. E já que a Érica tem todas as comprovações, por mais que ela tenha, mas é importante fazer esse processo de blindagem, vou repetir, porque eles formam os conselhos, os comitês, e eles podem, sim, politicamente caçar. E para reverter isso, mesmo com o judiciário, é muito burocrático, é um problema seríssimo, e os parlamentares eles precisam estar livres para atuar e não silenciados. É isso, Ana. Difícil a situação, né? É isso, Dai. Começando pelo fim aí, esses parlamentares precisam estar livres para atuar e não serem silenciados. E eu acho que fica bastante evidente por que que esse ataque vem neste momento contra a Erika Hilton, né? Não dá para dizer, e aí eu vou dizer, não dá para objetivamente, não dá para dizer que a Erika Hilton não trabalha, não faz o trabalho dela. Pelo contrário. E aí, de novo, estou dizendo isso objetivamente. Ela vem tendo um destaque e vem tendo um trabalho que está tendo um impacto. Veja o caso da questão da escala 6x1. Ela pautou um debate, ela pautou uma questão, então assim, é um trabalho que está aparecendo bastante. Eu ia dizer natural, mas natural não é uma boa palavra, né? Mas é esperado dentro do jogo político que isso vá atrair para ela um olhar aí um pouco mais nocivo, né? Procurar alguma coisa que dê para barrar ali, para manchar a reputação dela. Aí vamos para a questão em si. A contratação de assessores. Eu poderia ficar botando questão e dizer, mas será que não tinha outras pessoas para a Érica contratar e tudo mais? Eu faria isso se não fosse os 50.479 casos que a gente tem de parlamentares que colocam a família inteirinha para trabalhar como seus assessores. Né? Inclusive de parlamentares que colocam gente que sequer trabalha para eles, né? Famoso laranja, assessor que paga conta com dinheiro vivo, sabe, assessor fazendo coisas, enfim, que não são ali do negócio e que não estão sendo, né? Não são um trabalho contratado. Então, assim, tem uma série de questões na assessoria dos parlamentares que a gente está cansado de ver todos os dias. E veja, não estou dizendo isso para dizer, todo mundo faz errado, ela está fazendo errado também. Ao que ela está dizendo, ela não está fazendo nada errado. Ela tem liberdade de contratar as pessoas se elas estão fazendo o trabalho delas. E aí, eu imagino que seja super tranquilo para a Érica comprovar também, né? Essas pessoas trabalham de fato, elas têm o trabalho delas, eles devem ter reunião, ata de reunião, ata de registro de participação de outros trabalhos, e a participação como maquiadores é uma participação por fora, se não é paga com dinheiro público, tá tudo certo, né? Tá tudo correto. Então, assim, não tem muito o que questionar nesse ponto, sabe? E me parece que é um procedimento mesmo que já... Me parece não, é um procedimento que já vem acontecendo, né? Essa mesma coisa de cria uma situação, leva para o comitê de ética, o comitê de ética fica enchendo o saco para tentar caçar a pessoa, às vezes consegue caçar, às vezes não consegue, mas começa a empatar
o trabalho do parlamentar. E é isso que está acontecendo no caso da Erika Hilton. Né, uma tentativa de barrar esse trabalho aí, criando né, uma situação da qual ela vai ter que ficar se defendendo aí. Espero que seja rápido para ela, né, limpar essa questão, dizer, ó, tá aqui as comprovações, tá aqui as coisas e tá tudo certo, né? Bem isso, né? O pessoal aqui do chat está indignado, né? Esse povo recebe auxílio paletó e ainda reclama de maquiador, que trabalha efetivamente como assessor. Aí tem uma coisa também de gênero rolando nessa história, né? Exato. Essa coisa de dizer que ela é uma isso aí me pegou, dizer que ela é uma modelo que trabalha como deputada. Isso é claramente, né, um comentário misógino, né? Porque é isso que está acontecendo, né? Agora, vamos perguntar aí para os parlamentares que trabalham como influencers, né? Eu não vou citar nomes, mas a gente falou de um deles ontem. Quantos projetos eles têm e que não envolvam fotografar pessoas no banheiro, de preferência, né? Quantos projetos de fato eles têm, né? Diga, Day. Só uma coisa, você falando de projetos me lembrou de uma questão. Tem um deputado, Alex Manente, que é o líder da cidadania, que é o líder do partido na Câmara dos Deputados. E aí eu fiz uma comparação entre o Alex e a Érica. Em 2024, ele apresentou 88 propostas de sua autoria, 12 foram relatadas, ele teve 272 votações no plenário. A Érica apresentou 539 propostas legislativas de sua autoria, 2 foram relatadas, mas ela apresentou 539 propostas, até porque para entrar na relatoria tem que ter acordos, né? E uma dessas, inclusive, foi a escala 6x1. Então, assim, o impacto, a positividade da proposta é imensa. A Érica teve 219 votações nominais, ela teve 26 discursos no plenário, contra 3, por exemplo, do Alex. Mas só de propostas, só o volume de propostas, a gente entende quem está trabalhando. 539 contra 88, por exemplo, mostrando só esses dois casos. Só esses dois casos. Então, já dá para entender que a Erika Hilton, de fato, ela está com a equipe na rua, ela está ouvindo as demandas, por isso tantas propostas. Uhum. Eu ia dizer, ela fez todas essas propostas sozinha, porque os assessores estão só maquiando, é isso? Claro que não, né, gente? Então, né? Vamos lá. Ficamos por aqui, Dai, que já passamos Ficamos. Bora lá. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Bora. Irritando as inimigas.